A missão não começou com a igreja, nem com as agências missionárias ou com os grandes pregadores da história. A missão começou em Deus. Antes de qualquer estratégia, antes de qualquer projeto, antes mesmo de existir um de nós, já havia no coração de Deus o desejo de buscar e salvar o ser humano. Essa é a primeira verdade desta matéria, e ela muda tudo. Muita gente imagina a missão como uma tarefa que a igreja inventou. Alguém teve uma boa ideia e saiu para evangelizar. Mas a Bíblia inteira mostra um Deus que sai ao encontro do homem. Ele procura, ele chama, ele envia. E quando entendemos que a missão nasce de quem Deus é, o chamado deixa de ser um peso e se torna um convite. Aula 1.1. Nosso Deus é um Deus missionário. Antes de abrirmos a Bíblia, vale parar nesta pergunta. De onde vem a missão? Muitos respondem sem pensar que a missão é coisa da igreja, um departamento, um projeto, uma atividade para os mais corajosos. Outros imaginam que ela nasceu com os grandes missionários do passado. A resposta que vamos encontrar nas Escrituras é bem diferente, e ela reposiciona tudo, o seu lugar, a sua motivação e a forma como você entende a própria fé. Guarde a pergunta, a Bíblia inteira vai respondê-la. Nesta aula nós vamos sair com 4 coisas claras. A primeira é entender que a missão vem do caráter de Deus, e não de um projeto humano. A segunda é perceber que, do começo ao fim da Bíblia, Deus se mostra como aquele que envia, busca e salva. A terceira é compreender que a missão faz parte da identidade do povo de Deus. Não é uma atividade extra para quando sobra tempo. E a quarta é reconhecer as marcas desse coração missionário, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A cada passo, vamos abrir o texto bíblico e trazer tudo para a vida real, para o lugar onde você vive e serve. Há uma afirmação simples que sustenta tudo o que vamos ver. A missão não é um detalhe da fé cristã, é o centro dela. Ela não é uma das muitas atividades que a igreja realiza. É a expressão do caráter de um Deus que salva. Quando dizemos que Deus é missionário, não estamos usando uma figura de linguagem bonita. Estamos dizendo algo sobre quem Ele é, no mais fundo do seu ser. Por isso a missão não é uma opção que a igreja escolhe ou deixa de lado conforme a sua disposição. Ela é o reflexo da fidelidade da igreja ao Deus que a enviou. Uma igreja que para de viver em missão não está apenas deixando de fazer uma tarefa. Está deixando de se parecer com o seu Senhor. Para enxergar isso, basta acompanhar como Deus age ao longo da Bíblia. Ele é um Deus que se move na direção das pessoas. No Éden, logo após a queda, ele procura o homem que se escondeu. Com Abraão, ele chama e faz promessas. Com o povo de Israel, ele liberta da escravidão e caminha junto, no deserto. Com os profetas, ele insiste, corrige e convida de novo, mesmo depois de tanta rejeição. E quando chega o tempo certo, ele não envia apenas um recado nem um mensageiro qualquer. Envia o próprio Filho. Em cada etapa, o movimento é o mesmo, de Deus em direção ao ser humano. Missão, portanto, não é algo que fazemos para alcançar Deus. É a resposta a um Deus que primeiro veio nos alcançar. Se há uma frase para levar desta aula é esta: a missão não começa conosco, começa em Deus. Antes de existir igreja, antes de existir estratégia, já havia nele o desejo de salvar. Isso tira dos nossos ombros um peso enorme. Nós não precisamos inventar a missão nem carregar o mundo sozinhos. Deus já está agindo. O que Ele nos chama a fazer é entrar no que Ele já começou, com obediência e alegria. Os estudiosos usam uma expressão em latim para isso, missio Dei, que quer dizer simplesmente a missão de Deus. A ideia é esta: quem toma a iniciativa é Deus, não nós. Já em Gênesis capítulo 3, depois que o homem peca, é Deus quem vem procurar. E como diz João no capítulo 1, foi Deus quem se fez carne e veio morar entre nós. Timóteo Carricker explica bem: Deus e o seu povo não são concorrentes na missão, e sim parceiros, e a igreja está a serviço da missão de Deus. Que alívio há nisso! Se a missão é de Deus, o resultado não repousa sobre os nossos ombros. O que Ele pede de nós não é sucesso, é fidelidade. O nosso papel é enxergar onde Ele já está trabalhando e nos juntarmos a Ele. Uma coisa importante: a missão não nasceu de uma emergência. Não foi que Deus, vendo o estrago do pecado, teve de improvisar um plano de resgate. Esse plano já estava no seu coração antes de o mundo existir. Paulo diz, em Efésios, capítulo 1, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E veja como a missão envolve toda a Trindade. O Pai envia o Filho, em João capítulo 3. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo, em João capítulos 14 e 15. E dentro desse mesmo movimento, a Igreja também é enviada, em João capítulo 20. Por isso a missão é tão séria e tão grande. Ela não é uma ideia recente. É o desejo eterno de Deus de ser conhecido e amado entre todos os povos. Ao servirmos, entramos em algo muito maior e muito mais antigo do que nós. Essa natureza de Deus aparece logo nas primeiras páginas da Bíblia. Em Gênesis, capítulo 3, o homem acabou de desobedecer e se esconde, com vergonha e medo. E o que Deus faz? Ele não vira as costas nem fica apenas cobrando. Ele se aproxima e chama: onde estás? Essa pergunta não é porque Deus tivesse perdido Adão de vista. Ele sabia exatamente onde o homem estava. A pergunta era para o coração de Adão, para fazê-lo parar e voltar. Repare como isso é surpreendente. A primeira reação de Deus diante do pecado não foi destruir, foi procurar.
E esse mesmo Deus continua agindo assim hoje. Ele ainda sai ao encontro de cada pessoa que tenta se esconder dele e ainda chama cada um que está perdido. Há uma verdade preciosa escondida nessa pergunta do Éden. Quem dá o primeiro passo é Deus, não nós. O teólogo Edgar Mullins disse de maneira bela que a graça de Deus busca o homem muito antes de o homem responder a ela. Antes de procurarmos a Deus, ele já estava nos procurando. E isso muda o modo como olhamos para as pessoas à nossa volta. Quando nos sentamos ao lado de alguém que ainda não crê e falamos de Jesus, não estamos chegando antes de Deus naquela vida. Ele já esteve ali trabalhando naquele coração de maneiras que talvez ninguém perceba. A graça sempre vai na frente. O nosso papel é seguir esse movimento e ser instrumento de um amor que já estava agindo antes de nós. Deixe essa verdade descer com calma. Antes de você dar o primeiro passo na direção de Deus, ele já tinha dado muitos na sua direção. A sua busca por ele é, na verdade, resposta a uma busca que começou bem antes da parte dele. Isso enche o coração de descanso e ao mesmo tempo de coragem. Se a graça vai sempre à frente, então, em cada pessoa que você encontra, Deus já está trabalhando antes de você chegar. Essa busca de Deus atravessa a Bíblia inteira, como um fio que costura toda a história. Vejamos a sequência. Em Gênesis capítulo 3, Deus busca o homem depois da queda. Em Gênesis capítulo 12, chama Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Ao libertar Israel do Egito, diz em Êxodo capítulo 9, que faz isso para que o seu nome seja anunciado em toda a terra. Em Isaías capítulo 49, promete uma luz para os outros povos, uma salvação que chega até os lugares mais distantes. E lá no fim, em Apocalipse capítulo 7, João vê o resultado. Pessoas de toda tribo, língua e nação diante de Deus. Quando colocamos esses pontos lado a lado, fica impossível dizer que a missão é um assunto secundário. A Bíblia toda é um livro missionário, porque o seu Deus é missionário. Toda essa história chega ao seu ponto mais alto em Jesus. Nele, o Deus que busca ficou visível, de carne e osso. Jesus não apenas falou sobre missão, ele viveu a missão em cada gesto. A vida inteira dele foi um sair ao encontro das pessoas. Ele se senta à mesa com pessoas que todos rejeitavam. Ele toca o leproso que ninguém tocava. Ele conversa com a mulher samaritana à beira do poço. Ele chora ao olhar para Jerusalém. Em cada cena é o Deus que procura tomando forma humana. E note a ligação. Aquela mesma pergunta do Éden, onde estás agora ganha rosto, vós irmãos em Jesus. Seguir a Cristo, portanto, não é só admirar o que ele fez, é entrar na mesma missão que ele veio cumprir. Jesus mesmo explicou por que veio. Em Marcos capítulo 10, ele diz que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E em Lucas capítulo 19, resume tudo numa frase. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Repare nas palavras, buscar e salvar. É exatamente o que vimos desde o Éden, agora cumprido em pessoa. A missão não é um aspecto a mais na obra de Cristo, é a própria essência de quem ele é. Ele não tinha uma missão como quem tem uma tarefa na agenda. Ele era a missão de Deus em forma humana. E é esse mesmo Jesus que nos chama para segui-lo e continuar a sua obra no mundo. E aqui chegamos a uma frase que muda tudo. Depois de ressuscitar, Jesus olha para os discípulos e diz: Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Pense no peso disso. A missão que nasceu no coração do Pai, que foi vivida pelo Filho, agora é entregue à Igreja, pelo poder do Espírito Santo. E não é um envio qualquer. Jesus não diz apenas vão. Ele diz que nos envia do mesmo modo como ele foi enviado, com entrega, serviço e amor até o fim. Por isso a nossa primeira tarefa não é inventar a missão, e sim enxergar onde Deus já está trabalhando e nos colocarmos ali, ao lado dele, dando continuidade ao que ele começou. É bem aqui que muitas pessoas se confundem. Há quem pense na missão como mais um setor da igreja, ao lado do louvor, da escola dominical e da tesouraria. Como se missão fosse um departamento, com um grupo de responsáveis, uma reunião por mês e uma oferta no fim do ano. Mas a missão não é um setor da igreja, ela é a própria vida da igreja, a razão de ela existir no mundo. Por quê? Porque a igreja foi feita à imagem de um Deus que envia, que age, que busca e que alcança. Quando uma igreja para de viver em missão e só cuida de manter as suas estruturas funcionando, ela perde o movimento e deixa de mostrar quem Deus é. Christopher Wright, um estudioso da missão, diz uma frase que vale a pena guardar. Ele inverte o que costumamos pensar. Em vez de afirmar que Deus tem uma missão para a sua igreja, ele diz que Deus tem uma igreja para a sua missão. Não é a missão que existe para servir aos planos da igreja. É a igreja que existe para servir a missão de Deus. John Piper acrescenta uma frase que choca um pouco. As missões existem porque a adoração não existe. O que ele quer dizer é que o objetivo final de Deus é ter pessoas de todos os povos adorando a ele, como aparece em Apocalipse, capítulo 7. Enquanto houver povos que não o conhecem, a missão a ser feita. Um dia a missão vai terminar, a adoração nunca. Tudo o que vimos termina num convite que é para você. Dizer que Deus é missionário não é apenas uma frase de teologia. É um chamado que transforma.
É começar a olhar para o mundo com os olhos do Pai e se importar com as pessoas e os povos que ainda não ouviram falar de Jesus. Isso vale para todo cristão, sem exceção. Não importa a sua profissão, a sua idade ou o lugar onde você está. Quando você ora por quem não crê, oferta com generosidade, ensina alguém com amor ou dá o seu testemunho com honestidade, você está fazendo o que Deus faz. Buscar e alcançar pessoas, a sua mesa de trabalho, a sua rua, a sua casa. Tudo isso é campo missionário. Agora vamos transformar tudo isso em prática, porque verdade que não desce para a vida vira apenas informação. O seu desafio nesta aula tem 3 passos simples. Primeiro, faça uma lista com 3 pessoas próximas que ainda não conhecem a Cristo e ore por elas todos os dias, chamando cada uma pelo nome. Segundo, escreva, numa única frase, qual é hoje o seu campo missionário. Pode ser o seu trabalho, a sua rua ou a sua própria casa. Terceiro, dê um passo concreto na direção de uma dessas pessoas. Um gesto de serviço, um convite para um café, uma conversa sincera. Não espere se sentir totalmente pronto, porque esse dia talvez não chegue. Comece pequeno, mas comece ainda hoje. Vamos juntar o que aprendemos em 5 pontos. Primeiro, a missão vem do caráter de Deus e não de iniciativas nossas. Segundo, desde o Éden, é Deus quem busca o homem. A graça sempre chega primeiro. Terceiro, a missão envolve toda a Trindade. O Pai envia o Filho, e os dois enviam o Espírito Santo. Quarto, em Jesus, esse Deus que busca ficou visível, e foi Ele que nos enviou com aquelas palavras de João, capítulo 20, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E quinto, a igreja não tem um departamento de missão. Ela inteira existe para a missão de Deus. Esses 5 pontos são o alicerce de todo o nosso curso. Desde o Éden, Deus continua fazendo a mesma pergunta: onde você está? E essa pergunta ainda ecoa pelo mundo, em cada pessoa que ainda não o conhece. A resposta de Deus para essa pergunta foi enviar o Filho, e a resposta do Filho foi nos enviar. É assim que a missão funciona. Começa em Deus, passa pelo Filho, age pelo Espírito e chega ao mundo por meio da Igreja. E você faz parte dessa corrente, não como alguém que precisa salvar o mundo, mas como alguém que foi alcançado e agora é enviado. Na próxima aula, vamos olhar de perto o conceito de Missio Dei e ver como o povo de Deus participou dessa missão ao longo de toda a história.